no gancho aqui, mas vamos fazer isso, porque essa pergunta vai ser uma das mais polêmicas da Ai, noite. eu tô com medo. Não, não é, pô. Mas Então, se você quer ver polêmica, eu sou só... Acompanhe. Isso aqui é só clickbait, só. primeiro, por que tu foi fazer veterinária? Até hoje eu não sei essa resposta. Tá, isso é... Muito bom. Boa noite. Obrigada, Até a pessoal. próxima. Esse é o episódio de hoje. Espero ter inspirado vocês na tomada de decisão. Now the one- Não é. Mas assim, eu já me fiz essa pergunta muitas vezes e me gera reflexões assim bem profundas nesse sentido. Por quê? Eu fui filha única até os 6 anos. Nunca tive cachorro. A gente sempre morou em apartamento e eu não tinha assim uma vivência próxima com cachorro, principalmente, né? E aí, claro, que assim, meus avós moravam no interior. Então, eu sempre fui apaixonada por animais. Não, obrigada. Eu sempre fui apaixonada por animais, assim, todos que existiam na Terra. Mas assim, de onde saiu isso? X da outra vida, acho. Porque assim, imagina... Encontramos a Felícia. A pessoa... Ai, quase. Então, Mas você era aquele tipo de criança que brincava até com insetos? Porque tem uns Todos. veterinários, os caras que Todos. geralmente é assim, né? Você vê que o cara vai ser veterinário quando é uma criança que brinca com inseto, pega barata na mão. Sabe a menina do Gru? cara, e o pior é que é engraçado isso, porque assim, eu não tinha muito essa coisa do eu acho fofinho. Não tinha. Era Era curiosidade. quase... Curiosidade, é uma palavra Dava um excelente. rabo, assim. Então, vou caçar minhoca, vamos fazer cirurgia na minhoca. Sabe umas coisas? A pessoa que já não era muito normal desde aquela época, só piorou ao longo da vida. Mãe, empresta uma faca? Eu vou ali caçar. Não, hoje em dia, refletindo, eu falo, nossa, é um ponto seríssimo pra levar pra terapia. Luiz Né? Anel! Características de serial killer. Desculpa, pessoal, diagnosticada ao vivo, tá? Tomem cuidado. Olha, se você não ouviu a nossa operadora, tem um podcast. Qual que é o nome do seu podcast, Mayara? Estante de crimes. Estante de Crimes. medo. E a Mayara fez um diagnóstico aqui, um pouco tensa depois pouco dessa. tenso aqui. Mas era isso, assim, era cuidar, era entender o que acontecia, muito curiosa, né? Eu sempre fui muito elétrica nesse sentido, assim, e sempre queria, né, buscar o que estava acontecendo ali em todos os cenários. E aí veio essa questão, né? Meus avós moravam no interior, e aí sempre que a gente ia pro interior, assim, férias, imagina, amava. Aí era bem interior mesmo, deixava o portão aberto e entrava a vaca, sabe? A vaca entrava pra comer fruta do pomar. E aí, maravilhoso, porque minha mãe sempre foi muito medrosa, né, mãe? Então, e aí ela ficava assim meio em choque, porque eu era muito sem noção nesse sentido, tipo, eu queria pegar a vaca, eu queria, né, às vezes tinha feira de domingo, né, eu lembro que eu ia com meu avô e tinha pintinho, sabe, os pintinhos coloridos, lembra Nossa, eu lembro dessa época. né? Eu queria cuidar, E aí minha mãe ficava morrendo de Tadinho dos medo, porque pintinhos. imagina, não, eu não judiava não, eu cuidava Não, bonitinho. dos pintinhos coloridos, velho. Não, dó, né? Pô, mó dó, comercializado, assim, né? Mas, assim, eu sempre quis essa coisa de cuidar e de... Então, fofinho e tal. Não tinha muito, né? Vocês podem perceber que até hoje eu não sou muito delicadinha nesse sentido, tipo, Mas era uma vontade muito grande, uma curiosidade muito grande. E aí sempre tinha isso, assim, de, quero... Nossa, vou ali mexer na vaca, quero um cachorro. Alucinada pro cachorro. Cachorro eu sempre quis. E não tinha, né? Meu primeiro cachorro eu tava na faculdade já. E aí... Mas a gente sempre pegava assim, pega o cachorro do vizinho pra... o ápice da carência da criança, né? Pega o cachorro do vizinho ali pra ficar 5 horinhas aqui com a minha filha. Nele. Não. Só pra eu dar um banho, que minha filha quer dar um banho num cachorro, imagina, gente. Pô, você falou de pintinho, sabe o que eu lembrei? Meu tio tinha um sítio e a gente ia passar sempre fim do ano lá. E uma vez tava eu e minha prima, a Aline, e ele tinha uma parte que era uma granja ali do sítio. E a gente tava na época que tava pintinhos e a gente achou um que ele tava paraplégico. Ele tava se arrastando assim no chão com as asinhas. E a gente pegou ele, pôs numa caixinha separada e começou a cuidar dele. Todo dia a gente dava comida pro pintinho, dava água, porque ele não alcançava o comedor e o bebedouro. Gera uma comoção, né? Cara, e o pintinho maravilhoso voltou a isso. andar. Não, o pintinho voltou a andar. Não, vai vendo, escuta essa. O pintinho voltou a andar. Aí ficou os dois lá, besta. Nossa, ele voltou a andar, não sei o que. Só que qual foi o nosso erro? É o John Cockins. Aí o pintinho voltou a andar, só que a gente ainda não ressocializou ele, ainda deixou ele lá Isso, tem termo, tá? Né? Vocês estão ouvindo? A gente deixou ele lá ainda no lugar separadinho que a gente deixou pra ele. No leito. Só que tava tudo ao alcance dele agora que ele andava. Então ele comeu tanto que ele morreu
De tanto que ele comeu. A gente chegou, ele tava Ivens do estufado. céu. Cara, olha que louco. Olha, Você não precisava ter contado o final da história, velho. Não. Não, tava lindo. Porra, Tava Tava mal, emocionado até ali, ali, ó. Escorrendo uma lágrima no meu olho. Até ali tava explicado porque que ele virou fisioterapeuta, sabe? Toda aquela coisa. Reabilitação. Já mobilizou seu Pô, paciente não hoje? é? Você Já lá mobilizou no... seu pintinho hoje? Ficou bom isso. Ó, a Hashtag, interpretação hashtag. aí não é por minha conta. Quando né? meu avô era vivo, ele ia gostar de saber que você fazia um pinto levantado. Ô, desgraça, caralho. tinha que fazer essa. velho. Você não ia perder essa piada, você não ia perder. Não ia. Eu entendo. Eu te entendo, amigo. Desculpa você, nosso espectador. Mas, mano, essa história do pintinho é muito boa. Que sempre que eu encontro minha Sensacional. prima, a gente lembra dessa história que depois o pintinho morreu de tanto comer, coitado. Tadinho, velho. Porque você fez ele alcançar a comida Pô, e aí... pô, sei lá o que deu na cabeça do pintinho, ele comeu e... Cara, eu não comi durante toda a minha vida agora. Ninguém me segura, literalmente. Não, e os dois, mas é igual criança filhote triste. Aí os dois pegaram o pintinho e falaram, ô mãe, ô tia, com o pintinho, ele morreu, ele morreu. Mas é igual cachorrinho, filhote. Se você esquece o saco de ração aberto, você Total. volta pra casa, tá um barrigão de ração, assim. Total grave. Tem paciente que faz choque obstrutivo grave por conta disso. Olha isso. Puta que É, pariu. porque eles comem. Imagina, né? A dilatação gástrica absurda, o retorno venoso ali gritando. E a gente já teve que colocar paciente em mesa cirúrgica por conta disso, pra fazer esvaziamento. A gente tenta. Eu tô com né? medo de morrer. Vocês vão ver ele no projeto fitness 30 quilos a menos na próxima semana. Alguém me convenceu a fazer exercício físico. Não, mas é muito surreal Como isso, assim. ameaçou de porque- explodir. Na dor certa aí. Nossa, desculpa por isso. Mas a hora que a gente faz, né, essa análise, antigamente a gente tinha muito mais problema com relação a isso, né? O que era conhecido antigamente como torção gástrica. O que era a torção gástrica? Nada mais do que um estômago absurdamente dilatado, tanto com conteúdo alimentar quanto com conteúdo gasoso, né? Geralmente raças de porte grande, então os filas, né, tinham muito. Hoje em dia a gente tem pouca apresentação desse tipo, porque a gente quase não tem nem fila, né? Então, mais uma vez, a questão da padronização de raça, né? Olha só como muda, né? Até a apresentação de doença, incidência de doenças, né, muda total de acordo com a padronização de raça. Então, com relação a essa questão da torção em si, a gente via choque obstrutivo gravíssimo. A gente perdeu, assim, muito paciente, muito, né? O quadro hemodinâmico completamente ruim, completamente alterado. Por quê? Exatamente pela dilatação gástrica, né? E aí, qual que era a terapia? Esvaziar. Né? Eu preciso esvaziar esse estômago, preciso restabelecer a hemodinâmica, né? Então, de novo, a fisiologia. Entrando nesse cenário, né? E por muito tempo o pessoal falava assim, passa sonda. Mas dependendo do ponto onde a gente tem de rotação, não entra sonda, não adianta, né? Então é muito, às vezes, paracentese mesmo. A gente precisa fazer a punção gástrica para esvaziamento, para retirada desse ar, né? Para que a gente consiga ter um mínimo de condição de fazer uma anestesia adequada nesse paciente, né? Então, é bastante Uma conteúdo. paracentese Né? pesado, velho. Sim. Agora, calma. Tudo isso aí veio porque você tava tentando explicar por que você foi pra veterinária. Vai. Tá bom, vamos lá. Que era o eu não sei, e aí vocês me questionaram. E aí tinha um monte de animal lá, Exato. né? E aí essa questão da curiosidade, né? De sempre querer, nas férias ali, tá mais próxima do que no meu cenário natural, que era o apartamento em São Paulo. E aí fui gostando. Na verdade, assim, não foi uma escolha. Eu não tinha opções, assim, não tinha porque eu não queria, né? Assim, tava sempre muito pré-determinado que eu ia ser veterinário. Porque é muito comum, né? A gente fala pra criancinha assim, o que você quer ser quando crescer? Veterinária, né? Fofinho e tal. Muito comum entre crianças. Total, muito. total. Ou veterinário ou bióloga. Bióloga, nessa- Então eu sempre tive muito forte, assim, a veterinária nunca foi uma dúvida. Então, assim, sabe quando vai prestar vestibular? Que fica, faço isso ou faço isso? Faço os dois, vou no que passar. Nunca existiu isso pra mim, eu sempre fui direto na veterinária. Mas algo que eu gostava muito, assim, além da veterinária, queria ser professora. Sabe aquela boneca? Eu, assim, raramente brincava de boneca. Não brincava muito, não. Botava ela sentadinha pra dar aula pra ela. É isso, me descreveu. Então a Lozinha Que ali, da hora, ó. mano. A Lozinha, eu amava. Mãe, me dá E uma aí? boneca. Por quê? Pra você brincar? Não, porque Eu quero um aluno. minha classe tá vazia. Preciso aumentar a sala. Aquelas bonecas que no olho não abria direito. Não pode dormir na minha aula, hein? Com o cabelo cortado, né? Toda pintada, Nossa. toda destruída. A Tô vendo Camila- as bonecas da Sofia. A Camila não gostava das bonecas que falavam, porque atrapalhava a aula, tá ligado? Fica quieta, boneca. E ela tirava a Credo. pilha, né? Morro de medo de boneca que fala, mano. Ai, dá um medinho Não, também. vai acabando a pilha, ela vai ficando com um vozeirão grosso, assim.
ô mamãe. E você fala, credo, velho, vai me matar essa boneca. Quem assistiu Chuck tem medo de boneco, velho. Medo. É verdade. É É da uma nossa geração época, que não Chuck. curte muito, não. Não, Aham, credo. total. Meu pai trouxe uma boneca da Bolívia pra minha filha esse final de semana. Credo, mano. Ô, pai, desculpa. Pesado. Não, mas a boneca... É uma boneca de pano, mas, mano, tem alguma coisa ali, Meio tio. assustadora. A boneca... Daqui a pouco a boneca vai virar a cabeça 360, velho. A Sofia, na hora que olhou, gostou. Não! Medo. Não, mas a ideia era essa mesmo, assim. Então, imagina, meu irmão sofreu, coitado. Porque pensa, ele veio, eu tinha 6 anos, né? Mas daí, sei lá, ele tinha seus 2, 3, fica sentado aí, vamos brincar. Imagina, só eu brincava, ele não brincava, né? Ele ficava assistindo a aula. E eu lembro uma coisa muito engraçada, assim, que eu aprendi uma matéria X na escola. Então, tipo, sei lá, eclusas, hidrelétricas. São as matérias aleatórias, assim. Daí eu pegava lá o livro e aí ficava fazendo na lousa, viajando ali, fazendo na lousa, reexplicando infinitas vezes aquele mesmo assunto. Imagina, meu irmão, coitado, hoje ele trabalha em hidrelétrica. Mentira. Mas é traumatizado, não pode ver uma aula que já quer fugir, já. Desculpa, Caio. É mais novo? Mais novo. Coitado. Então, era muito essa questão de dar aula, assim. Só que, na minha cabeça, imagina, ia fazer o quê? Magistério? Não ia, né? Imagina, não era dar aula para criança. Então, essa questão do professora, da vontade de ser professora, ficou muito adormecida, assim. E aí, né, a veterinária nunca foi dúvida, fiz... Pra vocês terem ideia, eu prestei 2 faculdades de São Paulo, veterinária mesmo, passei em uma delas, entrei e fiz. Você não teve um dia assim, então, que você falou, pô, vou fazer veterinária, porque isso aqui Não teve, foi cara. meio que já tava na levada. Não teve. Ali, né? Essa questão de autorreflexão me pega nisso. Eu falo, gente, mas como eu vim parar aqui? Sabe? Quando você olha pra trás e fala, em que momento eu decidi isso? E aí eu A não pessoa sei. que acorda do coma pisca, eu sou médica veterinária. Fala, meu Do Deus nada, do céu. né? Então, eu nunca passei por esse processo, assim, de ter que decidir entre, né, alguma outra coisa. E sempre, assim, de certo modo, me fez muito bem, assim. Tanto para a construção de onde eu estava e onde eu queria chegar, assim, do caminho que eu queria trilhar, né? Porque eu sou uma pessoa indecisa. Então, eu penso que ia ter sido difícil se eu tivesse outras opções na hora de definir, sabe? Então, não tive. Saí da faculdade, saí do ensino médio, já entrei na faculdade direto. E só fui, assim, né? Então era uma coisa muito... Tipo, nasci, tá bom.